Chegou o mês de junho e agora é mês de Copa do Mundo. O Brasil fez sua despedida contra o Panamá, goleada. Agora vamos rumo ao Hexa. Vamos falar desse amistoso da seleção brasileira, falar de Campeonato Brasileiro também, que vai ter a sua parada até o final do mês de julho. E, é claro, a final da Liga dos Campeões. Está começando agora na Cara do Gol. Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, o primeiro deste especialíssimo mês de junho de 2026, mês de Copa do Mundo. Sempre é um mês especial. Junho é um mês maravilhoso, gosto das festas, gosto de tudo. E agora nós temos a Copa do Mundo já batendo na porta. O Brasil se despediu com uma vitória no Maracanã, se despediu da torcida brasileira. Tem mais um amistoso antes do começo para valer, e nós estamos aqui para conversar. Eu, Rafael Bellatini, na apresentação, já pagando aqui uma promessa, né? Eu falei que eu ia apresentar o programa com a camisa do PSG, se o PSG fosse campeão. Daqui a pouco eu explico por que eu não estou, mas tá aqui a camisa, tá? A minha camisa aqui, eu não tem problema. Parabéns aos torcedores do PSG por esse título, mas vamos começar com outro assunto agora. Em primeiro lugar, apresentar Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, e agora já entrando em clima de Copa do Mundo, finalmente, né? Já tá esquentando. Eu já tô nesse clima aí um tempinho com um álbum de figurinha, né? Figurinha pra mim, nossa, isso é especialíssimo. E nós temos direto lá da América do Norte, Carlos Ramos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, ó, só para dizer que eu ainda não achei o meu álbum de figurinha, tá? Mas estou na procura, já descobri o lugar que vende. Inclusive eles trocam figurinha lá. Em breve eu estarei comprando. E até fica a dica aí para vocês, figurinhas.ugol.com.br, belíssimo aplicativo ali, né? Você no site acessa e troca, eu só faço as minhas trocas por lá. Fica a dica para vocês, colocar aqui embaixo na descrição o link. Vamos começar falando de seleção brasileira, mas apresentei aqui o Carlos, apresentei o Massa, mas tivemos representantes de Gol lá no Maracanã para acompanhar a vitória do Brasil sobre a seleção do Panamá, 6-2, grande goleada, festa. Teve o movimento verde e amarelo, a torcida organizada profissional ali, fazendo música nova, muita coisa pra gente comentar. Mas vamos trazer aqui primeiro o Rian Gomes. Ele esteve lá no Maracanã e traz pra gente algumas informações. Vamos lá, Rian. Um abraço para vocês, meus amigos do Na Cara do Gol. Fim de papo aqui no Maracanã. Grande vitória da seleção brasileira. 6-2 para cima do Panamá. E um jogo de dois tempos distintos, né? No primeiro tempo, o Brasil começa acelerando, marca logo cedo com um golaço do Vinícius Júnior. Mas depois o time baixa um pouco a sua intensidade, leva um susto da modesta seleção do Panamá. E na segunda etapa, aí sim, vem o prime dessa seleção brasileira, com jogadores considerados reservas ali. Muitos fizeram uma grande exibição hoje à noite aqui. Igor Thiago, Lucas Paquetá, o Ryan também marcando seu primeiro gol com a amarelinha. E o questionamento que eu deixo para vocês aí no podcast é o seguinte: quem que esteve em campo nesse segundo tempo que merece uma vaga, quem sabe, entre os titulares já nesse início de Copa do Mundo, hein? Grande abraço, Rian. Muito obrigado aí pela sua participação com a gente aqui. Saudade, tem que voltar aqui no Na Cara do Gol. E eu vou entregar aqui pros especialistas, né? Vou começar com o Massa, querendo saber quem que então merecia desse grupo do segundo tempo. Olha, pra mim, Danilo. Danilo tá pedindo passagem, tá? Ele tá vivendo um momento espetacular também pelo Botafogo. Ele tem jogado melhor do que o Bruno Guimarães, né? E tem características diferentes também. Porque o Bruno verticaliza muito o jogo, tenta muito lançamento, né? Força muito a jogada em velocidade, e o que acontece é que vira uma trocação e com a falta ali de aquele espaçamento grande no meio campo, me incomoda muito, e o Danilo ajuda muito a resolver isso, tá? Então, para mim, um nome é o Danilo. Eu acho que o Danilo tinha que ser testado como titular, tá? E eu acho que não é o único, não. Eu acho que ali tem questões táticas por resolver, mais do que a questão dos nomes também. Porque eu sinto um esvaziamento no meio-campo grande, né? E o Rafinha, principalmente, eu acho que ele não sabe ainda, o Carlo Ancelotti, não sabe ainda como usar o Rafinha da melhor forma. Não tá encaixando nesse sistema dele, tá? O Matheus Cunha também saindo ali do centro, não gostei tanto, né? Então há questões táticas para resolver, além dos nomes. Mas em questão de nome, para mim é Danilo. Danilo tem que entrar, eu acho que ele tem jogado muito bem, tem feito um meio campo crescer muito. Eu sinto um meio campo mais preenchido quando a gente tem um Danilo em campo do que
quando tem o Bruno Guimarães. Aliás, o espaçamento foi até questionado por Ancelotti com relação a essa situação aqui. Eu quero saber a resposta do Carlos. Quem que você colocaria desse segundo tempo aí que acho que merece, tá pedindo passagem? Acho que o Danilo é uma unanimidade, assim, pelo que ele já vinha jogando na seleção brasileira. Acho que o tempo parado que ele teve aí nos últimos jogos do Botafogo, com essa questão de vai sair ou não vai sair, para onde vai sair, se vai sair para o Brasil, se vai sair para a Europa, eu acho que isso pode atrapalhar um pouquinho ele em ritmo de jogo, mas ele entrou muito bem mais uma vez ontem. Ele tem entrado muito bem na seleção. Ele tem outras características que o Bruno Guimarães não tem. E eu achei interessante a variação que o Ancelotti fez no segundo tempo em termos de estrutura tática. Eu acho que para jogar contra o Panamá fazia muito mais sentido a estrutura do segundo tempo do que a do primeiro. E é interessante a gente observar que a gente pensa assim no 4-2-4, que é um esquema ofensivo, teoricamente, e para jogar contra rivais fechados, mas eu não vejo assim. Eu acho que contra rivais fechados faz mais sentido até ter um 4-3-3, com o Paquetá, por exemplo, no meio, com o Danilo, um cara de chegada no meio, do que um 4-2-4. O 4-2-4, o próprio Ancelotti falou ontem na coletiva pós-jogo da Seleção Brasileira, que a ideia dele do 4-2-4 é jogo de transição, como ele fez com o Brasil e França, por exemplo, né? Um jogo de transição, saída rápida, verticalidade com o Bruno, com o Casemiro, para sair o ataque com velocidade. Contra equipes mais fechadas, acho que o 4-3-3 ou outras variações táticas na fase ofensiva fazem mais sentido, e por isso que a gente viu também vários jogadores atuando muito bem no segundo tempo. O Danilo, acho que o principal deles, mas o Paquetá fez um grande jogo também. Você até levantou um ponto aqui que eu queria até puxar contigo, né? Muitas vezes a gente discute que amistoso não é necessariamente pensando naquele jogo. Então, muito provavelmente o Carlos Ancelotti não está pensando no jogo contra o Haiti, pela característica do Panamá, que seria ali o correspondente, está pensando em algumas situações. Então, ele bota esse 4-2-4, pensando que é a forma como ele deve jogar mais, pensando em outros adversários, mas aí tem que balancear um pouco, né, Carlos? Porque era o jogo de despedida da seleção brasileira no Maracanã, não podia correr um risco de uma vitória magra, um jogo, um vexame. Chegou até a ter um pouquinho de vai ali na partida também. Então tem que, depois pro segundo tempo, dar aquela deslanchada. E é claro, o segundo tempo também contra uma equipe do Panamá que já era fraca, com reservas do Panamá, com uma equipe mais cansada. Então tudo isso tem que entrar nessa equação, mas dosar e até explicar, né? Que o Brasil enfrentou o Panamá, mas não estava se preparando para encarar o Panamá, estava pensando em jogar a Copa do Mundo contra adversários mais fortes, né? Exatamente. E eu acho que o jogo contra o Panamá, ele deu situações muito interessantes para o Ancelotti observar, tanto positivas, né, principalmente com as entradas do pessoal no segundo tempo, dos jogadores no segundo tempo. No primeiro tempo a gente viu boas jogadas do Vini Júnior, o Vini Júnior tentando ser protagonista da seleção brasileira, como ele não vem conseguindo, e acho que ontem ele foi, em muitos momentos, sim, protagonista, tanto que ele fez um gol, deu uma assistência. Mas eu vi também alguns pontos que não encaixaram tão bem. Eu acho que o Ancelotti vai precisar observar isso, e na própria coletiva ele foi perguntado sobre a compactação. Você, Rafael, falou também sobre isso, que foi uma coisa que incomodou muito, né? E o Ancelotti foi perguntado sobre essa compactação, principalmente na transição defensiva. E ele falou que realmente que ele não gostou. E uma coisa que me incomoda um pouquinho, eu acho que pode atrapalhar um pouquinho a seleção brasileira em alguns momentos, é que na transição defensiva há uma mudança de posicionamento ali entre o Matheus Cunha e o Vini Júnior, né? No 4-2-4, o Vini dá amplitude pela esquerda, joga bem aberto, e o Matheus Cunha fica mais no corredor central. E quando a seleção faz a transição para a fase defensiva, o Vini fica mais à frente e o Matheus Cunha tem que sair do corredor central para fechar o lateral do lado direito de ataque adversário, lado esquerdo da defesa brasileira. Então, eu não sei se o Matheus Cunha vai ter essa fisicalidade, essa forma física, para fazer isso ao longo da Copa várias vezes nesse 4-2-4. Foi uma coisa que me incomodou um pouco e não houve essa compactação. Realmente, não houve esse entendimento ali entre os jogadores de ponta e os do meio para fazer essa transição defensiva. O Luiz Henrique é um jogador que na seleção brasileira jogou muito bem nos jogos anteriores de eliminatória também, sempre entrou muito bem na seleção brasileira, mas ontem eu acho que ele não fez uma boa partida. Eu acho que me incomodou muito a relação dele com o Rafinha, eles não se entenderam muito em termos de posicionamento. O próprio Ancelotti foi questionado na coletiva pós-jogo sobre o posicionamento do Rafinha, né? O Ancelotti na coletiva, as coletivas do Ancelotti, elas são difíceis de tirar alguma coisa dele, mas tem algumas nuances que você consegue entender pelo contexto. E ele basicamente falou que o Rafinha, ele não cobra um posicionamento do Rafinha na fase ofensiva, ele cobra um posicionamento do Rafinha mais
para defender, mas para atacar o Rafinha tem liberdade para se posicionar. Eu acho que não houve um encaixe bom entre o Rafinha e o Luiz Henrique. Muitas vezes eles roubaram ali a posição um do outro, muitas vezes eles atacaram o mesmo espaço e foi uma coisa que não encaixou. Então esse jogo contra o Panamá, apesar de ser contra um adversário abaixo, né, do nível técnico da seleção brasileira e abaixo das seleções que a seleção brasileira deve disputar para chegar longe na Copa do Mundo, ele deu algumas coisas para o Ancelotti observar e tentar ajustar nos treinamentos, agora já na América do Norte. Eu acho, em resumo, eu acho que o primeiro tempo foi muito ruim. Foi preocupante, tá? Porque a gente vê o resultado final 6-2 Panamá. Panamá não é o tipo de seleção que a gente quer medir forças com, né? E a gente tá vendo esse amistoso para testar. A gente tá no início de trabalho ali pré-Copa, né? E testar esses encaixes, essas dinâmicas entre jogadores, esse sistema de jogo que o Ancelotti tem apostado nesse 4-2-4 sempre, não é uma coisa, o padrão dele é o 4-2-4, ele raramente põe preenche o meio campo, tá? Isso é uma coisa que me incomoda desde da reta final do Tite, né? Que com a falta de meio campos talentosos, o Paquetá, vamos lá, é um bom jogador, mas tá aquém do que a gente acha que é um camisa 10 ali, né? Então eu acho que a gente acaba caindo nessa armadilha, né, do 4-2-4. Em alguns momentos com o Ancelotti funcionou, tá? Mas funcionou por causa disso que o Carlos falou, a dinâmica entre os jogadores funcionava. Essa dinâmica do time, desse quarteto que teoricamente pode ser titular, eu acho que ainda não é a ideal, tá? Ainda não é a ideal. Tanto é que o Rafinha não preenche o meio campo, ele não volta para buscar o jogo, então fica ali um espaçamento grande, né? O Casemiro e o Bruno Guimarães acabam aproveitando esse espaço para subir, e eles sobem muito. Então fica um buraco imenso entre a zaga e essa linha de frente, mas ali é um latifúndio que o Panamá conseguiu criar inúmeras oportunidades. A gente ganhou de 2-1 do Panamá no primeiro tempo pelo talento individual do Vinícius Júnior. Mas, taticamente, o Vinícius Júnior atrapalhou ali o jogo junto com o Matheus Cunha. Eles não sabiam muito bem o que fazer. E o Rafinha e o Luiz Henrique não se entendiam também. E eram vazio de ideias ali pela direita. E na esquerda era só puramente pela força de vontade e habilidade individual do Vinícius Júnior. Mas os melhores momentos, inclusive, para mim, foram quando o Vini Júnior passou a fazer esse meio campo, essa ala esquerda para compor, e o Matheus Cunha voltou para o meio, né? E acho que quase todos os melhores momentos do Brasil com o Ancelotti nesse 4-2-4 foi com o Matheus Cunha no meio, né? Ali fazendo os dois da frente junto com o Vini ou com outra pessoa. Por quê? Porque o Matheus Cunha tem uma dinâmica que ele volta muito para buscar o jogo quando ele joga no meio. Quando ele joga ali pela esquerda, ele fica muito engessado nessa troca com o Vini Júnior, né? E todo mundo jogando em função do Vini Júnior, né? A seleção tenta jogar em função do Vini Júnior e ele não é exatamente uma referência ali no ataque, né? Ele é um jogador que é bom você ter para um contra um, para causar aquele desequilíbrio ali, principalmente do lado esquerdo, né? Então, acho que essa dinâmica vai ter que mudar, tá? Então, você me pergunta assim, é uma questão de nome? Não sei se ele consegue resolver isso com os nomes que ele colocou ontem. Eu acho que ele vai ter que mudar alguém ali sim, tá? Porque quando a gente vê o segundo tempo, eu vejo algumas diferenças gritantes. Primeiro, vou começar ali vamos começar da defesa. Os laterais se portaram melhor com Douglas Santos e o Ibanes, né? Porque o Ibanes não fez muita coisa, mas deu uma sustentação ali pro meio campo, né? E o Douglas esteve melhor que o Alexandre. E o Fabinho, ele dá uma dinâmica de um cabeça de área mesmo fixo e que planta uma posição ali, olhando de frente pro jogo e fazendo com que o resto do time tenha sempre uma referência para tocar a bola, para preencher, para ter mais troca de passes, né? E com a dinâmica com o Danilo funciona muito, porque o Danilo vai e vem, o que o Bruno Guimarães até faz, mas não tão bem quanto o Danilo. O Danilo tem um passe que ele dá na fogueira ali na meia-lua, que eu acho que é muito relevante, porque ele dá o passe na fogueira, eu não sei para quem foi ele que perde a bola ali, mas o passe
na fogueira foi do próprio Danilo, ele até pede desculpa depois, e ele logo depois ele toma a bola, já antes no meio-campo do Brasil, ou seja, ele mesmo perdendo a bola ali no meia-lua, ele consegue voltar e preencher aquele setor, né? Com o Fabinho também fazendo com que o time ganhasse um pouco de tempo, sustentando ali. Muitas vezes no primeiro tempo eu vi o Casimiro e o Bruno Guimarães atacarem a área, né? E um buraco imenso ali, né? O Matheus mais aberto ali na esquerda, não conseguia criar tanto, ficava um buraco mesmo no meio campo, muito vazio. O Panamá fez a festa ali, né? E cá entre nós, se a gente pega uma Espanha, a gente não vê a cor da bola, tá? Num primeiro, como jogou o Brasil nesse primeiro tempo, a gente pode fazer um ou outro contra-ataque em transição, mas a gente não vê a cor na bola. A gente não quer um Brasil que não vê a cor da bola, né? E que vai apostar em um ou dois contra-ataques. Não dá para especular assim, sendo a seleção brasileira, tá? Então, acho que essa é uma questão. Outra questão é no ataque. Igor, Thiago e Endrick, eles ocupam o centro do campo, indo e voltando o tempo todo. O Vini Júnior não. O Vini Júnior vai sempre para a esquerda. Ele sempre vai cair para a esquerda. Então, mais esvaziado ali no centro, tá? E o Rafinha ficou perdido. Então, o Rafinha realmente não é um problema individual. O Rafinha não sabia o que fazer nessa dinâmica ali, né? Então, o segundo tempo preencheu o meio, tá? O Paquetá se movimentando muito bem para fazer essa bola rodar também junto com o Danilo, né? E pronto. E aí o Endrick caía às vezes para a direita junto com o Ryan, o Igor Thiago às vezes pela esquerda. As pontas, a gente tinha um pouquinho menos de abertura assim de campo, mas a gente tinha muito mais opções, né? Então eu acho que é uma questão também tática para ser resolvida e que eu acho que vai passar por nomes. O Rafinha nessa função ali não funcionou muito bem ontem, tá? E o Luiz Henrique também não, né? Com essa dinâmica. Ô, Carlos, sábado tem o último amistoso, né? O jogo contra o Egito, né? Que teoricamente é para ter alguma similaridade ali com a questão do Marrocos. Eu acredito que o Brasil não vai ter grandes problemas nessa primeira fase, né? O Haiti, eu acho que vai ser um adversário muito tranquilo. Vi o jogo da Escócia contra o Curaçao, achei a Escócia permitiu muita coisa. Que Curaçao é muito fraco realmente, né? Mas o Curaçao chegou a sair na frente, saiu em vantagem, fez 1-0. Uma transição ali que você percebeu, eu falei, nossa, nas costas aqui o Brasil acho que não vai ter grandes problemas de passar pela seleção escocesa. O grande desafio ali realmente é mais o Marrocos. Pensando no meio de campo, talvez se tivesse um jogador, sei lá, que tivesse uma lesão grau 2 na panturrilha, à disposição para fazer essa posição no meio ali, poderia ser uma alternativa interessante para o Ancelotti, mas que talvez ele só venha a pensar nisso a partir do segundo jogo? Eu acho que o Ancelotti respondeu até essa pergunta ontem, né? Na cabeça dele é a função que ele pensa para o Neymar, né? Ele falou ontem na coletiva que ele não vê o Neymar como extremo, ele vê o Neymar por dentro do campo, né? Para atuar na posição do Rafinha, para atuar na posição do Matheus Cunha, por exemplo, é onde ele projeta o Neymar. Então eu acho que se o Neymar entrar na seleção brasileira ao longo da Copa do Mundo, né? Vai depender de como ele vai estar fisicamente. De qualquer forma, ele vai estar com o grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo, e isso aí já ninguém pode questionar, porque o Carlo Ancelotti já respondeu essa pergunta. Mas o Neymar deve entrar nessa faixa do campo. E é como o Ancelotti vê o Neymar jogando na seleção brasileira. Ele pode ser uma opção que pode ajudar, dependendo do adversário, dependendo de como é que está a partida, dependendo de como a seleção brasileira vai jogar. Mas isso sobre a seleção brasileira ter a bola, de não ter a bola, de buscar um jogo de transição, eu acho que na cabeça do Ancelotti vão ser poucas as partidas contra adversários grandes, tipo Brasil e Espanha, Brasil França, Brasil Portugal, seleções que estão melhores hoje do que a seleção brasileira, mais preparadas, que tiveram um ciclo melhor, que tem jogadores de mais qualidade. A gente hoje não pode negar que a França, por exemplo, tem jogadores de mais qualidade do que a seleção brasileira. Acho que isso é inegável. E eu acho que contra esses adversários, na cabeça do Carlo Ancelotti, a seleção brasileira vai buscar um jogo de transição, como ele buscou contra a França e Boston, e como ele vem indicando nas coletivas que ele dá. A gente consegue perceber, pelo que o Ancelotti fala, e pelo que o Vini, por exemplo, fala em coletivas também, dá pra gente pegar algumas falas dos jogadores que conhecem o Ancelotti, que trabalham com o Ancelotti, que já trabalharam com o Ancelotti no Real Madrid, por exemplo, como o Vini, e dá pra gente perceber que a ideia do Ancelotti para a seleção brasileira é meio que vamos fechar a casinha e vamos partir nas transições
contra adversários mais fortes que a gente. Eu sei que a seleção brasileira tem 5 títulos mundiais, eu sei que a seleção brasileira é uma das grandes seleções do mundo e entra na Copa como favorita porque é a seleção brasileira, mas hoje, no momento, a seleção brasileira não tem condição de fazer uma trocação contra uma Espanha, contra uma França, contra Portugal, por exemplo, contra outras seleções que estão mais bem preparadas. Então, ele deve buscar esse jogo de transição. O próprio Vini falou isso, né? Que o Ancelotti está tentando colocar um pouquinho essa mentalidade do Real Madrid, que ele teve no Real Madrid, na seleção brasileira, né? Que o importante é se manter vivo, não é matar, é se manter vivo para você conseguir avançar o mais longe possível para chegar Sim, numa final Carlos, de mas campeonato. Mas a questão para mim é justamente essa tentativa da transição com Bruno Guimarães e Casimiro e esse quarteto ofensivo vira a trocação. E na trocação eu acho que contra o Panamá a gente vai ganhar, porque o Vini Júnior vai lá e vai fazer a diferença, né? Agora, se fizesse a mesma coisa que a gente fez ontem, taticamente, né? Tô falando individualmente, que até acho que o Vini jogou uma partidaça no primeiro tempo. Se não fosse por ele, a gente teria um primeiro tempo com muitas vaias, né? Porque foi uma atuação coletiva medíocre, né? É muito espaço no meio-campo. Se a gente pega uma Espanha, uma França e joga na trocação, a chance da gente perder é muito grande, né? Se a gente pega... a gente perdeu para a França jogando assim, mas com um futebol bem melhor do que jogou ontem, com uma dinâmica melhor também do que jogou ontem, né? De movimentação ofensiva. E eu acho isso preocupante, tá? Eu acho isso preocupante, porque eu acho que a característica dessa seleção é ser vertical, tá? Vai ser sempre muito veloz, vai ser sempre muito vertical, porque nossos melhores jogadores estão ali. Mas, ao mesmo tempo, quem faz o arco pra flecha, entendeu? A gente não tem, né? Ou então a gente fica colocando Casimiro e Bruno Guimarães para ficarem tentando dar lançamentos, ou até a zaga, né? Com o Léo Pereira, que perdeu ontem umas bolas também, mas ele é reserva. Ele é reserva. Os dois zagueiros entraram no sábado em campo e jogaram muito bem, aliás. Então é isso, entende? Eu acho que fica pobre. Enfim, eu entendo essa questão eu acho que o Brasil tem que ser vertical, tem que ser objetivo. Não é um time de posse de bola, mas eu acho que a gente tem que ter alternativa para não ser trocação o tempo todo. A gente tem que saber cadenciar um pouco o jogo com a dinâmica que a gente viu ontem, com a escalação que a gente viu ontem inicial. Eu acho que a gente vai tender sempre à trocação, e a trocação é favorável contra o Panamá, não é favorável se você tiver o Mbappé do outro lado, né? O Carlos citou uma palavra que eu puxei aqui, eu pensei, né? Ele falou da questão do ciclo, de como a seleção brasileira teve o ciclo, teve outras seleções com ciclos melhores. Eu acho que o ciclo faz boa parte dessa história, né? Tava ouvindo até você comentando antes e outros comentários que a gente ouviu de outros colegas sobre o Luiz Henrique. Luiz Henrique é engraçado, porque agora estão falando que o Luiz Henrique tende a perder a posição, sendo que era um cara que saiu dos amistosos que fez contra a França e contra a Croácia com aquela sensação de que ele tinha que ir para a seleção, que ele tinha que jogar. Então, me passa a impressão, mais uma vez, de que como o ciclo foi todo errado, com tantas mudanças, né? Começa com o Ramon, depois vai pro Diniz, depois vai pro Dorival, até chegada de fato ali do Ancelotti. É tão acelerado esse processo que o Ancelotti acho que não tem a menor ideia ainda do que ele quer, o que é, né? Lógico, não é jogar fora uma Copa, você não vai desperdiçar essa chance, o Brasil vai ser competitivo de verdade, né? Como sempre é, mas acho que até na cabeça do Ancelotti ele falou, não, eu tenho que pensar mais ali realmente em 2030. Não sei se você ficou com essa sensação, Carlos. Acho que no projeto que ele teve ali, tanto que ele fala de vez em quando nas coletivas, né? Se não visse futuro aqui, eu não iria renovar até 2030. Então, acho que no projeto da comissão técnica do Carlo Ancelotti, eles acreditam que eles possam chegar em 2030 de forma melhor do que eles chegaram agora em 2026, né? Porque foi um período realmente muito curto para ele conhecer os jogadores, né? Ele teve uma imersão no futebol brasileiro, ele foi nos estádios, ele fez o que tinha que fazer, mas é um período muito curto para um cara que não acompanhava o futebol brasileiro. E até foi por surpresa para muita gente ele ter convocado tantos jogadores do Brasileirão para a Copa do Mundo, né? Jogadores que ele não conhecia, o Léo Pereira, por exemplo. Acho que até para conhecer, né? Acho que até para entender Exatamente. como é que era no dia a dia, que isso é uma parte importante, né? Sentir como é que é o jogador no dia a dia. Exato. E ter levado esses caras para a Copa do Mundo. Eu acho que muita gente se surpreendeu dele ter levado nomes como o Danilo, como o Léo Pereira
para uma Copa do Mundo, o Léo Pereira era até uma das grandes dúvidas, né, na defesa da seleção brasileira, se ele ia levar o Léo Pereira ou não, se ele ia apostar, por exemplo, numa experiência do Thiago Silva, como ele apostou na experiência de vários jogadores, do Everton, do próprio Neymar e de Casemiro, outros jogadores Fabinho. que ele... Do Fabinho, exatamente, do Fabinho. Fabinho é um nome interessante, porque muita gente criticou até a convocação do Fabinho, e de fato o Fabinho não está jogando no mais alto nível do futebol mundial, joga um campeonato muito abaixo, joga um campeonato que não exige fisicamente dele muita coisa, mas acho que pode ser um jogador de uma característica interessante dentro da seleção brasileira, né? Ele pode dar uma boa sustentação para a seleção brasileira, porque o Casemiro ele tem partido muito pro ataque, ele tem avançado muito, mesmo no Manchester United, na última temporada dele, há tanto que foi a temporada de mais gols da carreira do Casemiro, acho que foram 11 gols contando os 2 gols que ele fez para a seleção brasileira, 9 gols pelo Manchester United, 11 gols na temporada do Casemiro. Ele tem avançado muito para o ataque, e o Brasil não tem um volante com a característica de não chegar tanto, não pisar tanto na área, de não tentar chegar tanto ao ataque, e o Fabinho é um pouco desse cara, e ele deu certa sustentação ao meio campo da seleção brasileira no segundo tempo. O Brasil protegeu muito mal aquela zona central, o corredor central próximo da área, com o Bruno e com o Casemiro. E ele tem feito isso ao longo dos jogos. Não é novidade, não foi contra o Panamá. Em outros jogos, a seleção brasileira apresentou essa mesma fragilidade. E o Fabinho pode ser um nome interessante para dar mais sustentação a esse meio-campo da seleção brasileira. Eu concordo plenamente. Eu acho que aí não é uma questão de nome, é questão de função, né? Talvez o Fabinho não fosse o melhor nome. Mas quando você vê o meio-campo com o Fabinho, como funcionou ontem, né? Você vê claramente a falta que faz o Casemiro ter, que deveria ser esse nome inteligente no meio-campo para dar sustentação, a falta de alguém que marque a posição e que dê a tranquilidade para aqueles em volta, né? Parece que o Casemiro quer ser protagonista, ele quer ir pra frente, ele quer aparecer na área, né? Ele quer fazer você o perde gol. filtro. Você vai viver os últimos momentos, então você vai pra cima. É isso. E ele não era tanto assim, e ele jogava num tripé no Real Madrid no melhor momento, que você tinha jogadores que davam essa sustentação também se ele precisasse subir, né? Mas ele era ali o ponto, né? Que tinha o Kroos e o Modric, né? Principalmente, e você tinha ali um meio-campo muito completo, né? Com uma qualidade impressionante. No Brasil, não. Ele joga ali do lado do Bruno Guimarães, sempre correndo. Então você tá pegando o Casemiro, indo pra frente e correndo pra trás, indo pra frente e correndo pra trás, com um buraco desse tamanho ali no meio do campo, né? Um jogador que já passou dos 30 e que já não tem mais o vigor físico de outra. É muito preocupante. Eu fiquei muito preocupado com o Casemiro. Me deu uma sensação, quem é mais velho e acompanhou, por exemplo, o Dunga, Copas de 90 e 94, o Dunga era um baita de um meio-campo com bom chute, bom toque de bola. Quando ele vai em 98, o Dunga já era muito nome, já não tinha mais aquele vigor físico, já não era mais a mesma coisa. Tanto é que, acho que um ano depois, o Ronaldinho Gaúcho dá um baile dele, né? Dá um baile nele, porque ele já não era o Dunga, né? De outros tempos. E eu acho que o Casemiro, embora ele ainda seja útil, ele pode comprometer se continuar fazendo esse esvaziamento ali no meio campo, enquanto o Fabinho ontem, sem brilhar, sem fazer nada de especial, ele deu sustentação para o resto do time poder se movimentar, né? Então acho isso importante também nessa dinâmica aí. Acho que o Ancelotti certamente está atento a isso, porque assim, ficou muito evidente ontem, né? Qualquer pessoa, mesmo quem não entende nada de futebol, olha para aquilo e vê um buraco, né? Um vazio demográfico no meio campo contra o Panamá, né? Não tem como aquilo funcionar contra uma seleção grande. Me desculpa, gente, eu sei que foi 6-2, mas não tem como aquilo funcionar. E lembrando aqui que já na primeira fase de mata-mata, ali no 16avos, pode pegar aí uma Holanda da vida, pode pegar uma Suécia, que não é uma seleção ruim, né? Fez uma eliminatórias péssima, mas tem alguns nomes que numa dessa você pode se complicar. Então, vamos ver. Alguma coisa mais a acrescentar de seleção brasileira? Porque a gente vai ter um pré-jogo aqui no final de semana para falar um pouquinho desse jogo do Brasil contra o Egito também. Então, fique ligado aqui no canal do Gol. Algo mais a acrescentar, Carlos? Eu acho que interessante a opção do Douglas Santos no segundo tempo. Ele ajudou muito a seleção brasileira na saída de bola, porque o Léo Pereira não teve bem, né? O Léo Pereira até tentou fazer algumas conduções, tentou levar a bola ao ataque com bola, carregar a bola ao ataque, mas não teve bem, ele errou muito.
na saída de bola, na verticalidade da saída de bola, que é uma coisa que ele é bom e é uma coisa pela qual o Ancelotti convocou ele. Então acho que o Douglas Santos conseguiu complementar isso, uma característica diferente do Alexandro. Então o Douglas Santos é outro jogador que pode pedir passagem aí na seleção brasileira. Eu acho que pensando na sustentabilidade da defesa, ele vai optar pelo Alexandro no início da Copa, mas acho que o Douglas é um jogador que pode dar uma característica diferente. Eu acho que principalmente da seleção brasileira, o que a gente pode acrescentar muito nesse amistoso contra o Panamá, e o que eu já havia falado também desde a convocação do Ancelotti, é que o Ancelotti tem no banco jogadores com características diferentes que vão forçar os titulares a jogarem o melhor, a darem o melhor, a jogarem o máximo para se manterem titulares. Eu acho que o banco de reserva da seleção brasileira é um banco bom, com características diferentes e com jogadores que estão muito motivados, como o Ryan, como o Endrick, para forçar os titulares a darem o melhor deles. Eu vou acrescentar uma coisa também aqui, a gente precisa voltar com os apelidos, porque o Danilo virou Danilo Santos, Danilo do Botafogo virou Danilo Santos porque tem o outro Danilo, né? Então, se tivesse apelido, tivesse o Danilinho, o Danilinho, sei lá, o Paulista, pô, seria tão melhor. Danilo Metralhadora, já pensou? Fazendo assim? Isso, sabe? Pô, bem melhor. Tá? Danilo Santos, quem é Danilo Santos? Aliás, o Danilo tá numa fase tão ruim, do Flamengo, né? Que ele perdeu o nome, porque o Danilo agora, quando a gente comenta, é o Danilo do Botafogo no meio campo, né? E o outro tem muito mais história, muito mais carreira. Mas aí trás, colocaram, né, o Danilo Santos lá, então ficou estranho, ficou ruim, porque aí um é Danilo Silva, o outro é Danilo Santos. Não ajuda. Tem nenhum sobrenome que vá puxar, assim, pra gente, né, falar aqui. Tinha o Rockenbach, por exemplo, você tinha aqueles caras com sobrenomes, aí fica, um apelido era tão bom, eu gostava muito de jogador com um apelido. A seleção brasileira era bem mais carismática. Marcelinho Paraíba, Marcelinho Carioca, Marcelinho... Pô, era muito bom. Paraíba que era paraúcho depois, né? Que perdeu o dente jogando bola, fantástico. Genial, cara. Que grandes momentos da seleção brasileira. E nós vamos acompanhar tudo aqui. Copa do Mundo, você vai ter uma cobertura incrível. Carlos, lá de perto também, né? A gente vai estar bem colado com o que vai acontecer nesse Mundial, que promete. Falamos um monte de coisa, preocupação com isso ou aquilo. Na hora que a bola vai rolar, dá aquele frio na espinha, assim. Eu não sei, eu pareço criança. Eu acho que esse jogo contra o Panamá foi bom também pra gente perceber uma coisa. Apesar dos problemas, a seleção brasileira ainda é top 6 do mundo. Sim. Né? Então, quando a gente faz essas críticas, porque tá enfrentando o Panamá, né? Mas o Brasil ainda assim, mesmo jogando muito mal no primeiro tempo, ganhou de 2-1 no primeiro tempo, né? E poderia ter sido mais tranquilo, né? Porque acho que o gol dá uma desestabilizada ali e foi um gol de sorte. O Alisson, aliás, como tem azar o Alisson na seleção brasileira, né? Tem sorte pra caramba. As bolas que vão pro gol, ele não é culpa dele, mas as bolas que vão pro gol todas entram, é impressionante. Chama gol. Então, eu acho que é bom pra gente ver isso também. Mesmo jogando mal, a gente consegue ser superior quando a gente pega uma linha no estilo Panamá. E vamos lá, nessa Copa, a gente na primeira fase vai pegar o Marrocos, que é difícil, mas já viveu a melhor fase, né? O Haiti, que tá ali, já sabe pra que veio. Tá indo lá buscar camisa. Tá feliz por estar lá, né? A Escócia, que é muito inferior ao Brasil e que pode eventualmente complicar naquele jogo de 0-0, conseguir um golzinho achado, mas que em 10 jogos vai perder 8, empatar 1 e ganhar 1. Né? E aí a Copa começa pro Brasil das oitavas pra frente, né? Sim. Ou pelo menos é o que a gente imagina, né? Do 16 avos, pelo menos. Qualquer coisa que não seja isso vai ser um vexame histórico pro Brasil, mas nada indica que a gente vai passar esse nível de vexame. Né? O Brasil tá no grupo C, e aí ele passando no 16 avos, passar em primeiro no grupo, que é o que a gente espera, né? O primeiro do C vai encarar o segundo do F. E o segundo do F, aí a gente vai lá pro grupo F, e olha, não é um grupo fácil, né? Porque é Tunísia, Suécia, Holanda e Japão.
Sim. Então pode pintar aí uma Holanda, pode pintar a Suécia. até o Holanda, Japão. Suécia e Japão são times que já dão um certo trabalho, né? Que, como o Marrocos. Se bem que o Brasil encara o Japão em Copa do Mundo também, geralmente. Mas aí. O Japão esse Japão tá um pouquinho mais forte. Venceu né? o Brasil, inclusive. Né? Esse Japão é um pouquinho mais forte, é uma equipe que cresce muito também, né? E o Ancelotti vai ter uma coisa que não teve até agora, que é 2 semanas para fazer essas variações, porque a gente está cobrando variações que ele não testou muito durante os amistosos, porque também elenco teve pouco completo tempo. agora, né? vai chegar o elenco completo, Então eu acho que ele vai testar muita variação. A saída de bola vai melhorar muito com Marquinhos e Gabriel Magalhães, né? Porque já tá mais entrosados também ali, né? Eu acho que o Douglas Santos deve ser titular, o Alexandre já não é mais o Alexandre do passado. Eu acho que o Douglas Santos na seleção sempre foi muito bem. É um jogador que, curiosamente, por clubes, eu sempre achei discreto, bom, mas discreto. Na seleção, ele sempre teve bem, né? Ele sempre foi um lateral que, apesar de ter pouco nome, sempre que foi chamado, funcionou muito bem. Então, eu acho que vai ter um tempo aí para treinar melhor essa dinâmica no 4-2-4, né? E também para testar alternativas, né? Sim. Inclusive, para mim, né? Não sei se o Carlos concorda, eu quando vejo o Rafinha no centro e o Matheus Cunha na esquerda, eu acho que o Matheus Cunha quase sempre jogou melhor quando foi ali esse homem no centro, né? Mais pela região central, ali. caindo às vezes pela esquerda, mas com liberdade, né? Não tão fixo ali na esquerda, e ele fica muito engessado, não funciona assim tão bem, né? Ele na esquerda, ele fez mais, né, voltando. Eu acho que acho que foi o grande problema do Matheus, e eu não sei se ele vai ter essa condição física para a Copa de voltar marcando lateral na fase defensiva e depois, na fase ofensiva, ele inverter com o Vini abrir e ele jogar mais centralizado. Ter essa intensidade o tempo todo no jogo para fazer essas duas funções, né? Para fazer essa rotação de função da fase defensiva para a fase ofensiva. E o Rafinha realmente é a grande questão da seleção brasileira, né? Porque o Ancelotti fala que dá muita liberdade. Eu acho que o Rafinha e o Matheus Cunha, eles funcionariam muito bem com um atacante na frente deles, né? Eles jogando atrás de um atacante, por exemplo, né? O Rafinha, apesar do Rafinha no Barcelona ter jogado melhor nessa função atrás do atacante no 3-2-2-3 pela esquerda, mas é a posição que o Matheus Cunha rende melhor. E o Rafinha pela direita. Acho que eles poderiam funcionar melhor assim. Eles, sem uma referência, eu acho que não rendem tão bem assim. O Ancelotti falou uma coisa interessante ontem sobre o Rafinha, que ele gosta do Rafinha porque ele é o melhor jogador do mundo atacando a profundidade. Então eu acho que é um pedido do Ancelotti, o Eduardo falou aí sobre o Rafinha não recuar tanto para buscar a bola. Eu acho que é um pedido do Ancelotti o Rafinha não recuar tanto e tá sempre na área, tá sempre tentando atacar as costas da defesa. E aí, assim, vai da gente concordar ou não, mas dá pra gente entender um pouquinho melhor as decisões do jogador dentro de campo pelos pedidos do treinador. E só um detalhe, né? De novo, a semelhança, aquelas curiosidades. Brasil, 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, a Copa é nos Estados Unidos, né? Tem um dos países sedes, como foi a Copa de 94, tem aqui a foto aqui embaixo do Bebeto comemorando no Nana Neném ali que ele fez com o Romário e com o Mazinho. O Brasil ganhou aquela Copa sem dar show, cara. Não é show, não. É ganhar a Copa. O ponto é esse aí. Show a gente pode pensar pra 2030, se for o caso agora. Se for pra fazer 1-0 recuadinho, fechadinho ali, tanto faz. Não tem problema nenhum. Pode confiar ali. O Guimarães o Gabriel Magalhães, aliás, tá bem treinado já nisso aqui, ó. De faz uma coisinha e fecha ali e vou ficar me segurando e pronto. Não quero saber de mais nada. Tá ótimo. Segundo campeão, tá bom. A ideia do Ancelotti, na minha cabeça, a ideia dele. Pelo discurso dele, essa é a ideia dele principal. Vale tanto quanto qualquer outro título, tá? Se for campeão, não importa como. Depois você pode pensar em vamos fazer bonito. Agora, ainda mais com esse ciclo todo errado que foi. Mudando de assunto, falando agora de Campeonato Brasileiro, nós tivemos a realização da 18ª rodada do Brasileirão, a última antes da parada para a Copa do Mundo. Agora só volta lá no dia 21 de julho com a 19ª e última rodada do turno, né? E nós temos uma situação que o Palmeiras lidera com 7 pontos de vantagem para o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos ainda. Palmeiras com 41 pontos, Flamengo com 34. O Flamengo, cheio de desfalques, não teve problemas contra o competente time do Coritiba, fez 3-0. E o Palmeiras, olha, suou de certa forma,
porque muito superior a, neste momento, rebaixada, né? Virtualmente rebaixada a Chapecoense. Palmeiras com 12 desfalques, jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, que o Alan foi expulso, e mesmo assim o Palmeiras era muito melhor, mas teve os últimos meia hora, né? Vou dizer assim, que seriam os acréscimos ali, mais confusos que eu já vi na minha vida. Que arbitragem horrorosa, pavorosa, tá? Assim, absurda, né? Porque a Chapecoense fez o gol do empate, no que seria o último minuto para acabar ali o jogo. O árbitro ficou ouvindo o VAR falou assim, não, tem uma mão nas costas, para mim é uma mão que é muito de localização, é uma mão de, né, o cara tá aqui, vai trombar, mas não disputa. O árbitro fala isso, saiu o áudio do VAR, né? O árbitro fala isso, o VAR entende que é assim também, não estava em disputa. Eles confirmam o gol, e aí, de repente, houve o grito, o Palmeiras se recusa a colocar a bola em jogo, e ele fala, então tá bom, então eu vou lá ver. Na hora que ele falou que ele ia ver o VAR, já estava claro que a decisão estava tomada, assiste várias vezes e olha, não, tinha uma falta ali. E aí depois ele vai e marca um pênalti, que é pênalti, porque tem o toque, se estava dentro ou se estava fora da área, enfim, ele se complicou de uma forma absurda. Dá para dizer que a Chapecoense foi prejudicada, de qualquer forma, mesmo não sendo pênalti ou não sendo, ou foi para mim pênalti ali, mas, né, pela marcação. Se ele quisesse roubar, não teria dado o pênalti, mas é trocar um gol pela possibilidade de um gol, e acabou sendo assim, porque o Bolassi perdeu o gol, né? Eu acho que ele sentiu a pressão ali, Nossa, né? Porque quando eu vi o lance, eu fiquei completamente... O que ele tá olhando, né? Eu achei inacreditável, porque é um lance corriqueiro desses, é buscar o VAR no Brasil, busca... Intervencionista. Pelo em ovo, isso. né? É um lance que não faria nenhuma diferença ali Quer dizer, jogada. faria, né? Porque o Palmeiras, corretamente, né? Quer dizer, não é corretamente, porque eu acho que os jogadores no futebol brasileiro prejudicam muito o andamento das partidas por conta disso. Mas todo mundo tá fazendo. Ele falou, eu vou jogar aqui. Numa dessa, o cara engole. É pressão, né? é a cartilha do Abel, né? E o Abel, a cartilha do futebol brasileiro. A cartilha do futebol brasileiro, e o Abel é especialista nisso, Ele né? escreveu a cartilha. Nossa, ele é o mestre, nível, ele levou... E a coisa mais deprimente do Palmeiras do Abel Ferreira é essa parte, né? Porque o Palmeiras é sempre competitivo, sempre joga bem, mas isso incomoda muito, né? E você vê que funciona, né? Funcionou, o árbitro só fez aquilo por pressão, né? Foi pressão, ele foi ali pressionado a fazer aquilo. E a Chape, obviamente, foi prejudicada. Ele coloca a bola ali no meio e fala pros caras saírem pra jogar. E aí alguém, não lembro qual que é o jogador que tá atrás dele, mas ele toma uma postura que, por menos do que isso, o Rice tomou cartão amarelo e o jogo seguiu. Eu ia dizer isso. Você vê a diferença da final da Liga dos Campeões com lances polêmicos, decisões precisas da arbitragem, tá? Mas decisões que, se fossem no Brasil, ia ficar meia hora de encheção de paciência, né? Aquela mão, né? No Brasil, aquela mão ia ser 15 minutos, né? E ia estragar o jogo inteiro, porque os jogadores iam ficar o resto do tempo todo tentando uma compensação pela mão que não foi marcada, né? Aquele pênalti que foi... Um segura o outro no braço assim, aí vão disputar a bola e caem. Aquilo no Brasil ia ficar meia hora, né? Óbvio que não foi pênalti. A Champions é assunto pra depois. Vamos brasileiro, vamos lá. Vamos brasileiro. E no Brasil não, a gente fica inventando, você faz assim com a mão, já é a força, né? Já parece que você empurra com alguma energia, né? Fez o homem do Ra ali, e derruba, porque os jogadores caem. Os jogadores caem com uma facilidade, né? É assim, é impressionante, né? Não, mas eu entendo, porque é lógico, a questão até da arbitragem muito se fala, né? Colocou a mão nas costas, você não tem como medir a intensidade, se derrubou ou não. E não é nem esse ponto. Pra mim é uma mão de referência, do tipo, estou andando, tem um jogador na frente, opa, peraí. O jogador sentir, tá, mas o detalhe é que a bola passa 3 metros acima deles, né? A bola vai cair lá atrás. A bola não está em disputa entre os dois. E aí o cara foi achar um pelo em ovo e anular o gol de uma forma absurda. Não faz sentido nenhum. O Carlos não entendeu que o homem do Ra ali, golpe de vista também é golpe, né?
Eu acho que a arbitragem no Brasil, às vezes, marca a falta de NBA no futebol. Né? Acho que nem na NBA, caso. Não, Acho que não, nem não. na O NBA, Oklahoma City Thunder tá mostrando que acontece assim. Mostrou, aliás, Então, né? assim, é inaceitável algumas coisas, algumas decisões da arbitragem do futebol brasileiro. Mas isso aí foi, como o Eduardo falou, né? Foi por pura pressão. Realmente, os jogadores ficaram enchendo o saco dele ali e ele cedeu. É ridículo um árbitro ceder uma decisão que ele tinha tomado no campo, que ele confirmou com o aval do VAR, e depois ele voltar atrás para fazer o que ele fez. É realmente inaceitável, né? Mas é a arbitragem brasileira que marca a falta de NBA no Campeonato Brasileiro. E aí, é claro que levanta muita discussão, né? Eu tenho ainda pra mim, eu lembro que eu fiz o meu TCC da faculdade foi sobre arbitragem de futebol, e eu sempre tive no meu entendimento que a arbitragem era ruim, né? Eu lembro que eu conversei com muitos ex-árbitros, muitos jornalistas, e a arbitragem é ruim. Talvez se ele quiser roubar, não consiga. Mas que levanta essa dúvida, porque fica na dúvida, você vai pra um lado. Eu duvido que se o torcedor, se fosse o gol do Palmeiras e o jogador Chapecoense falasse assim, não vou começar o jogo enquanto você não for olhar, ele ia voltar, peraí que eu vou lá no monitor. Não, eu falei isso, o Arias quando vai pro Palmeiras, né, quando ele era do Fluminense, ele caía na área, nunca era pênalti. No Palmeiras, a pressão é maior, não tem jeito, né? E tem sido assim, é o modus operandi da arbitragem, não é questão só deles serem ruins, eles trabalham pressionados e tem diretorias que trabalham para pressionar o árbitro o tempo inteiro. Não é exclusivo do Palmeiras. Não é o Palmeiras, o Palmeiras está fazendo isso bem, o Flamengo está fazendo isso. O Atlético faz isso. Tem vários, e isso muda de acordo com a época, tá? Mas e com quem tá lá na frente também, né? Sim. Porque o Palmeiras tá lá na frente, está na disputa do título. O Botafogo fez isso, lembra a denúncia que o Textor tinha? Sim. Cadê as provas, inclusive? O Botafogo do Textor fez isso. E o que acontece? Você leva árbitros que já trabalham pressionados e eles têm pouco respaldo, né? Eu trabalhei com árbitros também e você sente isso. Por mais que eles não queiram, às vezes não é nenhuma coisa muito pensada, mas ele sente a pressão, o jogador sente. Escala, o jogador sente a pressão e o árbitro sente a pressão. Ele tá ali fazendo a arbitragem que vai decidir a liderança. Não é questão só de ser o Palmeiras, o Flamengo. Ele tá ali comandando, liderando um jogo, né? Controlando um jogo de um líder do campeonato. E que se algo ali acontece de errado, ele sabe que vai ser complicado. Pode ficar um tempinho fora, a geladeira então sente, o árbitro sente pressão, o jogador sente pressão, o árbitro também sente pressão, né? É óbvio, né? Aliás, pressão sobre a arbitragem é ainda maior do que... Nossa. É uma coisa assim... Né? E uma impressionante, é muito complicado para um árbitro apitar no Brasil. E você vê que quando se dá respaldo para arbitragem, por exemplo, na Premier League, eles erram muito também. Sim. Né? Mas você vê que é um erro aqui, não afeta, não vira bola de neve. No Brasil parece que o erro vira uma bola de neve, você tem que compensar ali, aí depois o Palmeiras é prejudicado num jogo, e aí no outro o árbitro já entra pressionado porque vem a diretoria, e aí depois vem um jogo também da diretoria do Flamengo que está disputando ali. E era assim quando o Botafogo estava na liderança, os mesmos nomes errando da mesma forma, jogo após jogo, né? É muita pressão. Que acontece no brasileiro. Eu acho que esse é o grande problema. Mas nós temos então essa briga aqui, não teve essa recuada, né? A situação na tabela ainda é 41 pontos pro Palmeiras, 34 pro Flamengo com um jogo a menos. Fluminense com 31. Fluminense que acabou perdendo a chance de se aproximar mais ali, né, porque vencia o Cruzeiro e acabou tomando o empate. O Atlético Paranaense, uma grata surpresa na quarta colocação com 30 pontos. E aí, lá embaixo, o Vasco ficou com ele, essa função de passar esses 2 meses na zona de rebaixamento, né? Mais uma vez pressão em cima do Renato Gaúcho. Chapecoense, 9 pontos, tá lá embaixo com tudo. Mirassol tem 16, Remo tem 18, Vasco tem 20, Grêmio e Santos com 21 pontos e o Internacional. Esses 3 ali ficaram na beiradinha, não entram na zona de rebaixamento, mas tem o Fantasminha, só que caiu pro Vasco com a derrota para o Atlético Mineiro. Essa peixe aí, essa missão, né, de passar esses próximos quase 2 meses pensando na zona de rebaixamento.
Acho que o torcedor do Vasco tá feliz porque vão ser quase 2 meses sem ver o jogo do Vasco, mas ao mesmo tempo são quase 2 meses com o Vasco na zona do rebaixamento, né? Então é um dilema. Não dá pra saber se ele tá muito feliz ou não. Se ele tá feliz ou tá desesperado. É só antes de entrar no Vasco, o Atlético Paranaense faz uma excelente campanha e o Viveiros está jogando muito. O Viveiros é um tanque, cara. Realmente foi uma pena ele não ter sido lembrado para a lista final da Colômbia para a Copa do Mundo, porque ele faz um campeonato brasileiro fantástico, uma temporada fantástica no Atlético Paranaense. Acho Aliás, que é um dos principais jogadores do campeonato. Desculpa. já que você citou esse jogo do Atlético Paranaense, o Mirassol teve um impedimento em lateral. A gente falou isso da arbitragem. Teve um lateral que o juiz deu um impedimento na Sim, cobrança de lateral. Então tá aí. Porque atesta que as arbitragens são São ruins, né? horrorosas, são horrorosas. Bom, falar em coisa horrorosa, vamos falar do Vasco então, né? O Vasco mais um jogo muito ruim. O Vasco estava sem o Andrés Gomes, que já foi convocado para a seleção colombiana, mas já não estava jogando essas coisas no time do Vasco. O Vasco muito pressionado. Ontem uma coisa curiosa de São Januário é que a torcida apoiou, né? O Vasco normalmente, quando o Vasco começa 10 minutos errando muito, a torcida já cai em cima, vaia e os jogadores sentem. Ontem, por acaso não, eles tentaram apoiar até o fim, né? E o Vasco teve, no final, pressionando ali o Atlético Mineiro, criou muito pouco. Acho que o elenco do Vasco não é um elenco ruim, se a gente olhar para as opções que tem o Renato Gaúcho, comparados com temporadas passadas. O Vasco teve elencos muito limitados, né? Não eram elencos homogêneos. E esse, pelo menos, ele tem várias opções ali. Só que o time não está funcionando, o time não está rendendo. O Nuno Moreira, que já foi um jogador muito importante para o Vasco em outros tempos, está muito abaixo. E a gente sempre falou que o Nuno tinha um problema físico ali, mas agora o problema do Nuno é físico e técnico. Ele não está conseguindo render bem. O Cuiabano se lesionou, voltou, tá muito pesado ainda. O Cuiabano é um jogador que precisa do físico dele, então ele voltou mal, tá pesado, não tá conseguindo render como ele estava rendendo muito bem antes de ter se lesionado. A zaga do Vasco, a saída de bola da zaga do Vasco é terrível. A gente falou que a seleção brasileira teve problemas na saída de bola, mas nem perto dos problemas que o Vasco tá sofrendo. O Cuesta tá jogando no lugar do Saldívia. O Saldívia entregou 2 gols recentemente para os adversários. Saiu do time finalmente, voltou o Cuesta, mas o Cuesta errando muito na saída de bola. Enfim, o Cauã Barros, outro jogador que deu muita sustentação para o time do Vasco durante muito tempo, é um jogador bom, um jogador de futuro, tá muito mal também. Então o Vasco vive um momento pobre tecnicamente. O jogo ontem com o Atlético também não está vivendo um grande momento, né? Conseguiu ir para o meio da tabela, mas também o Atlético Mineiro não vive uma grande temporada. O jogo tecnicamente foi uma coisa horrorosa. Eu acho que quem escolheu ontem ver o jogo do Vasco tendo o João Fonseca para ver, é maluco, completamente pirado da cabeça, porque tinha uma coisa muito melhor para ver do que o jogo do Vasco. O jogo do Vasco, tecnicamente, e eu me chamo de maluco, né? Porque eu vi. Mas o jogo do Vasco, tecnicamente, foi horrível, muito ruim, muito abaixo. E vai terminar essa parada para a Copa na zona do rebaixamento com justiça, com muita justiça, porque o time do Vasco não tem feito por merecer, tem jogado muito mal, coletivamente não funciona, o Renato não acha saídas. Eu acho que o Renato, cara, tá pensando sinceramente, eu poderia estar jogando meu futevôlei na praia e tô aqui levando copo de cerveja na minha cabeça em São Januário com esses jogadores em campo. Carlos, mas ele faz isso em todos os últimos trabalhos, né? Em todos os últimos trabalhos ele tem feito isso. Ele já me parece cansado da vida de Então, mas é culpa dele mesmo, né? Porque assim... Pra que ele voltou. E outra coisa, o pessoal tá falando, o técnico home office não funciona, né? Tá abrindo mão de uma Sul-Americana, mas não tem elenco pra isso. Tudo bem, mas viaja, esteja lá, faça parte. Né? Porque no momento que ele não vai, né? Porque no momento que ele não vai, ele entrega pro time e fala assim, isso aqui não vale nada, vocês podem jogar o que vocês quiserem ou o que não quiserem também. E aí fica difícil você se mostrar, né? E outra questão, né? Essa questão dele poupar o time, tem muita gente falando sobre isso também, que é muito o contrário do Diniz, né? O Diniz exigia ao máximo os jogadores no limite todos os jogos e não queria saber de poupar muito, não. E o Renato é o contrário, né? O Renato, vai jogar outra competição? Não, ninguém vai, não. Joga os outros lá e tudo mais. E eu acho que isso atrapalha o time. Sinceramente. E aliás, eu quero fazer uma ressalva aqui para todo mundo que foi contra o Diniz. Vou falar que eu assisti o jogo no sábado. O Corinthians demorou para engrenar ali, tava perdendo por 1-0, com uns 20 minutos começou a jogar um pouquinho de futebol, e aí foi bom de ver o Corinthians jogar, né? Troca de passe, acertando tabelas, 3 belos gols, né? O primeiro ali, o André faz um pivô do Yuri Alberto e ele faz o gol. Depois tem uma troca de passe que o André sai na cara do gol, mais uma...
foi bom de ver, e como eu queria a palavra de quem cravou que não teria a menor chance de dar certo, aliás, e é outro técnico que eu fico pensando, tem essa parada, é bom, porque o Diniz funciona. Treino pro Diniz, geralmente eu vi algumas coisas boas de times do Diniz que tiveram um tempo para treinar. Né? Eu não gosto muito dele de embarcar. Tem algum técnico que eu prefiro que também não trabalha, mas o Corinthians já está em 10º lugar, 1 ponto atrás do São Paulo, por exemplo. Né? São Paulo mostrando muito assertivo nas suas mudanças de treinador o tempo inteiro, tem dado muitos bons resultados, perdeu pro Remo nessa pausa da Copa do Mundo. Uma questão aqui é o Grêmio, né, que perdeu pro Corinthians. O Grêmio perdeu lá, né, em Porto Alegre. É outro que tem que estar preocupado, tá? E não é só por o Vasco, o Grêmio, o Santos, esses clubes... Boa partida do Santos contra o Vitória, tá? Não tem muito... Não é só a questão deles jogarem mal. É que Mirassol e Remo melhoraram, né? O Remo em casa tem sido forte, tá? E o Mirassol, os últimos jogos do Mirassol são jogos de equipe da top 10 da tabela ali, tá? Dos 10 primeiros colocados, tá? O Mirassol tem jogado muito bem, perdeu forma o Atlético, consistente. Perdeu, mas deu muito trabalho e foi lá, né? O Atlético Paranaense é muito forte em casa, né? E tá lá em cima e contou com a boa fase do Viveiros para vencer, porque não foi fácil, não foi fácil. Os jogos do Mirassol têm sido muito consistentes, muito... O time tá... Eu duvido, tá? Eu duvido que o Mirassol termine nesse Z4 pelo que tá apresentando agora, tá? Olha só, hein? Faça aqui, vamos fazer preparar o corte, e a gente vai ter que voltar depois a conversar, a gente vai ter que relembrar. Vai ser bom para voltar a lembrar desse programa lá na frente, porque é quase 2 meses, né? É mais do que parada de Copa normal, né? E o Remo, é interessante que o Remo começou o ano. O Remo corrigiu a rota muito bem, né? Porque ele começou o ano com o Osório. Nada contra o Osório. O Osório tem ótimas características. Mas, pro Remo, o Osório era claramente o cara que não era o menos indicado para comandar o Remo, né? E trouxe o Léo Condé, mudou a característica da equipe. O time partindo em transição, com o Jajá muito bem, com os pontas muito bem, o Aleph Manga também bem. E mudou a característica da equipe e o Remo tá rendendo. Tá um grande trabalho do Léo Condé até agora, acho que um dos melhores aí das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, eu tenho que olhar, vai mudar muita coisa aqui, a gente vai ficar de olho, faremos programas especiais antes da volta do Campeonato Brasileiro também. Agora vai ter Copa do Mundo, a gente vai falar muito de Copa do Mundo, semana que vem eu quero discutir aqui, a gente vai tentar projetar a nossa Copa como a gente gosta de fazer, mas para fechar, vamos falar de Champions League. E o PSG foi campeão na disputa de pênaltis contra a equipe do Arsenal. Eu tinha falado que eu viria com a camisa do PSG caso fosse campeão. Eu trouxe ela aqui, mas eu saí orgulhoso, porque o Arsenal não perdeu o jogo, né? O Arsenal é vice-campeão da Champions League invicto. Conseguir fazer isso é uma coisa absurda, né? O Arsenal não tinha perdido nada na primeira fase, passou todos os playoffs e agora com a derrota nos pênaltis não entra ali na estatística como uma derrota, foi um empate. Muitas coisas pra gente falar dessa final e eu acho que foi um resultado justo. O PSG parece ser um time superior. Acho que as condições de jogo, né, fazendo aqui uma análise antes de passar para vocês, mas queria que vocês vissem, muito foi falado até, o Flamengo teve mais posse de bola que o Arsenal contra o PSG. Sim, porque o Flamengo estava perdendo o jogo, se tivesse menos posse de bola, não tentaria nada. Saiu perdendo e tentou alguma coisa. O Arsenal com 6 minutos fez 1-0. Teve problema no meio de campo, não conseguia encontrar uma solução, não conseguia segurar a bola. Lógico, preferia segurar, mas que o Odegaard tem uma partida muito abaixo, não conseguiu se encontrar. Agora, defensivamente, o time se portou tão bem que não foi assim um massacre do PSG de um lance atrás do outro. O Raya teve que se virar. Era um time que trocou muito passe, mais de 1000 passes, mas muito ali na intermediária e no campo defensivo. Rodava a bola, rodava, e o posicionamento do Arsenal bem feito. Futebol tem 2 lados, tem ataque, tem defesa. É muito bonito ver o ataque, claro, muito mais plástico, né? Mas se o Bayern, que é o Bayern, que tem Harry Kane, que tem Olise, que tem Luis Suárez, não conseguiu dar conta de ir na trocação com o PSG, não era pro Arsenal ir para essa trocação. Eu acho que o Arsenal fez o que podia fazer. Tomou um gol de pênalti. Vamos lá, o gol do PSG é um gol de pênalti, né? Nada quer dizer que o Kvaratskhelia faria aquele gol naquele lance, poderia ter
errado a decisão, né? E perdeu nos pênaltis. Foi uma decisão de prestações individuais não muito boas, né? Sim. Dos dois lados, né? O Odegaard foi muito mal no lado Muito do mal. Arsenal, então muito boa parte do jogo ofensivo do Arsenal ficou limitado ali também, porque o Odegaard foi quem eu acho que teve mais espaço para criar no lado do Arsenal e não conseguiu. Kai Havertz estava bem quando chegou a bola para ele. Teve até a chance do 2-0 com ele, acaba perdendo a chance. Sim, mas participa pouco justamente porque não tem muita criatividade, né, ali no Arsenal. Os gols foram gols de sorte, porque o primeiro gol é uma falha do Marquinhos no início nervoso de jogo. Ele quis dar um chutão para frente e ao invés de ter uma tranquilidade para lidar com aquilo, e acabou batendo no jogador do Arsenal. No Trossard e armando o contra-ataque ali do Arsenal. Então foi uma falha do Marquinhos por nervosismo, tá? Que depois ele teve muito bem no restante do jogo, né? Aliás, isso é curioso também, né? A gente falou que o Marquinhos e o Gabriel Magalhães estiveram muito bem, mas o Marquinhos foi fundamental pro gol do Arsenal e o Gabriel Magalhães desperdiçou o pênalti que deu o título do PSG, né? O zagueiro bateu o quinto pênalti também, não faz o zagueiro sentido, canhoto né? bateu Mas o Gabriel Magalhães fez uma partidaça, né? O Marquinhos teve aquela falha, mas logo depois também salvou uma bola. Foi o Havertz também, né? Foi o Kai Havertz, era 2-0 ali. Que foi a grande chance do Arsenal no jogo, na verdade, criada foi aquela, né? Porque a outra foi um lance de sorte, de um erro. E foi um jogo que ficou aquém das duas equipes, né? O Arsenal podia fazer melhor, muito melhor, porque o Arsenal se limitou mesmo a defender, não quis atacar depois. E o PSG o Kvaratskhelia não jogou bem, né? O Dembélé não tá assim... Ficou bem mal, tomou decisões erradas também. Sim, então o Vitinho é sumido no jogo. Eu achei todo mundo abaixo, né? A bola apareceu bastante o João Neves, por exemplo, mas a bola ficava no pé dele e era passe pro lado. E ele olhava para um lado, olhava pro outro e não tinha muito saída. O João Neves parecia um jogador comum. Um jogador comum, não fez nada durante a partida. O Vitinho ainda tentou, mas não estava inspirado, né? O Nuno Mendes, do trio português, foi o único que teve bem, mas cometeu umas falhas ali, fora o lance que o torcedor do Arsenal pediu pênalti ali. Foi o Nuno, não foi? Foi o Nuno. Ou seja, ele quase deixou ali o Madueke escapar. Então, foi uma partida abaixo de muitos elementos, talvez por ser fim de temporada também, né? Eu senti muitas atuações individuais abaixo, tanto do Arsenal quanto do PSG, né? Mas ficou claro que o PSG era melhor, né? Ficou claro para mim que o PSG era melhor, e obviamente podia ir para qualquer lado, porque disputa de o pênalti. PSG foi no pênalti, podia ir para qualquer lado, né? Eu não consigo colocar assim um time melhor, sendo que foi pros pênaltis, né? Porque é aquela coisa... Pra mim foi bem claro a superioridade do PSG, a quantidade de chutes a gol, só não tava num dia inspirado, né? E a defesa do Arsenal é certamente o ponto forte. Certamente a defesa forte. Né? Mas também o Arsenal não criou nada, né? Você pode quando dizer você gosta o de PSG esporte... anulou a maior parte do tempo o Arsenal também. Mas né? quando você gosta de um como esporte fez de com turno... o Bayern de Munique, né? Quando você gosta de um esporte de turno, como é o caso da NFL, né? Quando o futebol americano, você entende que tem os dois setores. E aí você valoriza mais defesa. O PSG também não deu chances pro Arsenal. Só aquele erro do Marquinhos. O problema ofensivo que o Arsenal tinha. O problema ofensivo, só que era um ataque do PSG que destruiu ali o Bayern, né? E criou muito mais, né? Diga aí, mas Carlos. É isso. Esse jogo eu achei interessante assim, a abordagem do Arteta para a partida. Contra o PSG do Luiz Henrique, a gente sabe que o PSG faz aquelas rotações de posição, né? É um jogo aposicional também, os jogadores mudam completamente de posição ao longo da partida. E muitas equipes adotaram uma marcação individual para tentar prevenir isso, né? O que não deu certo. O Arteta não quis saber disso, ele marcou por zona mesmo, blocos baixos, fechou completamente a área dele, e o PSG teve muita dificuldade para conseguir criar, né, nessa defesa fechada do Arteta, do Arsenal. No primeiro tempo, eu acho que o Nuno Mendes ficou muito preso na saída 3 do PSG, não avançou tanto, o que deixou o Doué muito isolado. Sempre era uma marcação dupla do Arsenal contra o Doué, que não conseguia criar muita coisa naquele lado do campo, então acho que faltou apoio. O PSG, durante muita parte do jogo, ele atuou com muitos jogadores atrás da linha da bola, né? Ele avançou pouco. Acho que teve um pouco de cautela do lado do PSG também, sabendo que o Arsenal
era um time de muita velocidade, de muita transição. Eu acho que também parte da dificuldade do Arsenal, além da falta da referência criativa que foi o do Odegaard, que não esteve bem, eu acho que parte da dificuldade do Arsenal também de criar jogadas em contra-ataque, como era a estratégia de jogo, como era o plano de jogo do Arteta, principalmente depois do gol, né? Porque eu acho que o gol cedo condicionou muito a partida. Eu acho que no início até o Arsenal conseguiu fazer uma pressão alta com intensidade, mas depois do gol, obviamente, ele recuou os blocos e jogou muito mais recuado, e isso condicionou muito o jogo. Mas depois disso, teve muita cautela também por parte do PSG para não sofrer esses contra-ataques do Arsenal. Só no segundo tempo que o Nuno soltou mais, o Fabian Ruiz foi um jogador que passou a recuar para dar esse espaço para o Nuno Mendes aparecer mais no ataque, porque o PSG do Luiz Henrique, uma das grandes características era que os laterais pisavam muito na área, chegavam muito na área para finalizar as jogadas. E o Nuno Mendes começou a fazer um pouquinho mais disso no segundo tempo, mas ainda assim não fez lá a melhor partida dele. É um jogador fantástico que fez mais uma ótima temporada. A temporada passada dele acho que foi melhor do que a atual, mas mais uma vez uma grande temporada do Nuno Mendes, mas não fez lá uma grande partida. O Kvara teve alguns momentos, teve algumas chances, mas também não conseguiu fazer grande coisa. Acho que individualmente realmente faltou muito brilho individual num jogo tão fechado. Quando você tem defesa muito fechada, muito compacta, a gente falou que um dos grandes problemas da seleção brasileira foi justamente a falta de compactação entre as linhas, principalmente na transição defensiva. O Arsenal sobrou isso, né? Foi uma defesa muito compacta, muito bem fechada, onde os jogadores estavam muito disciplinados, focados dentro da posição que o Arteta definiu para eles e dentro da estratégia que o Arsenal definiu para caso saísse na frente, como foi o caso, né? Então, acho que foi um jogo defensivo muito bom do Arsenal, que o PSG sofreu muito para conseguir criar alternativas para isso. E criou poucas alternativas, tanto que teve que decidir o jogo nos pênaltis, sem precisar do Safonov, né? Dessa vez o Safonov, que é o carrasco. Foi exposto, hein? Exatamente. Foi Não exposto. brilhou nos pênaltis e acabou que o Gabriel Magalhães errou a última cobrança. E por sinal, eu vi um vídeo acho que foi no Twitter, cara, da galera que tava vendo o jogo num bar, não sei se em Budapeste, e algum desgraçado desligou a TV eu vi isso. na hora dos pênaltis. Cara, eu ia quebrar aquela TV de uma forma uma canalice sem tamanho. Você sabe que eu vivi um problema quase similar, assim, no finalzinho do jogo teve uma chance do Timber, que a bola vai próximo ali também, depois tem um contra-ataque. Essa chance do Timber eu não vi, porque caiu o sinal da minha TV e só do aparelho, assim, e caiu a internet, caiu tudo, e eu tive que sair correndo, pegar o celular, desligar o Wi-Fi e tentar ligar no aplicativo do canal para assistir, e aí só vi que tinha perdido a chance. Eu falei, mas não é possível. Eu falei, como assim? Eu ia perder, sabe, podia ter saído ali o lance, né? Eu já tava... Aliás, se não me engano, foi o único chute a gol do Arsenal depois do gol. Eu acho que teve um do Gyökeres de fora que foi defendido também, mas ele tentou de fora. Aliás, foi para escanteio. Foi para escanteio. O lance do Gyökeres já no... bom, e aquela questão lá também, a gente vai discutir várias vezes ou não, questão do pênalti do Eze lá, como disse o Arteta, falou assim, você pode olhar a Champions League, várias vezes que aquele lance é marcado, um jogador engancha o braço do outro, do jogo é normal, no momento que alguém pode cair, quando você engancha no 1, você pode cair, ele cai em cima do Eze, derruba o jogador. A marcação da arbitragem foi essa. Assim, se o árbitro marca, não tem VAR nenhum no mundo que volta atrás porque tem a queda. Como o árbitro não marcou, não tem VAR no mundo que Brasil... volte. Falei besteira. Falei que não tem VAR no mundo. Não, tem sim. O VAR do Brasil, dependendo da circunstância, né? Ele pode voltar sim. Só que o árbitro tava, assim, querendo que o mundo acabasse em barranco pra morrer encostado. Ele queria que, acaba isso aqui, vamos embora. Vamos marcar um pênalti no segundo tempo da prorrogação. Você tá maluco, eu vou fazer isso? Não foi pênalti. O árbitro pegou pilha. Foi pênalti. Inclusive, quem enrosca ali o braço também, ele também enrosca o braço. Mas lógico, um se enrosca no outro. Normal. Não é pênalti, nosso jogo. Vamos marcar aqui, fica essa jurisprudência. Isso aqui não é pênalti. A gente vai... Daqui a pouco... Não tá. É pênalti, Carlos. Não tá pra voltar.
Não marcaria, não. Eu acho que a arbitragem foi até boa, tá? A arbitragem foi ótima. Durante a Liga dos Campeões. Foi boa a arbitragem. Eu só acho que a arbitragem se irritou. Assim como não foi com pênalti cera. aquela mão, que muita gente no Brasil ficou... Mas não tem Né? discussão daquela mão, porque a bola desvia na perna dele ainda antes de bater na mão. Então ali já não tinha critério nenhum. Mas no Brasil, não No sei, Brasil hein? se discutiria muito o lance do gol do Arsenal, porque o Trossard, ele tá assim, a bola bate na mão dele, né? Então, mas aí seria até assistência, aí teria aquela discussão toda, nada a ser marcado. Só acho que a arbitragem, ela pegou pilha. Inclusive, ela não dá cartão amarelo pro Mosquera no lance do pênalti, que poderia ser pênalti, porque Sim, ela sim. deu cartão amarelo pro Mosquera num lateral que não fazia sentido ter dado. E depois Aliás, ali deu era cartão... acho que foi o único erro dele, foi com o Mosquera, que era Não. pra ter sido expulso, pra mim. Não, porque não é Não, amarelo. Pra mim era lance claro Mas é de que gol, o primeiro né? amarelo ele deu sabendo que não era pra ter dado. E o amarelo pro Saka, que ele deu uma falta, o Arsenal partia num contra-ataque e foi uma falta que não foi falta. O Saka toca na bola e o jogador do PSG, acho que é o Sim, Fábio sim. Ruiz, cai fazendo uma graça e ele dá cartão amarelo pro Saka, né, nesse lance. Mas nada pra se discutir, justíssimo, foi pros pênaltis, ganhou nos pênaltis, poderia ter perdido. Pra mim, o principal dos pênaltis ali foi o Eze cobrar o pênalti daquele jeito. Já tinha perdido um pênalti assim pelo Crystal Palace contra o Liverpool na final da Copa da Inglaterra. Então o Eze tem esse grande problema. Eu odeio o jogador que vai andando e decidir na hora. O Safanov ficou lá parado, né? Dificultou a vida do jogador. Mas é isso. Carlos, aquele abraço. Abraço, Belatini. Agora a gente se vê no sábado, né? No Brasil e Egito e com clima de Copa do Mundo já. Isso, agora é pensar em Copa do Mundo, daqui pra frente vai ser aquela pegada massa. Aquele abraço. Um abraço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. Ficamos por aqui, a gente volta na semana que vem. Fique ligado no nosso canal, se inscreva, compartilhe e aquele abraço.